Começa agora na Campina FM, Mercado Campina, um jeito simples de tratar a economia. Pois é, hoje é terça-feira e você já sabe, aquele dia da gente contar a história de algum empreendimento de sucesso aqui da nossa cidade. Hoje, dia 6 de agosto, nós vamos conhecer um pouco da história desse empreendimento, que é o restaurante Prata da Casa. Estamos recebendo aqui o Pablo Nóbrega, que vai conversar conosco, portanto, hoje. Pablo, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui à Campina FM, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, um prazer estar aqui. Bom, boa tarde a todos os ouvintes da Campina FM. Hoje, terça-feira, pós-feriado, eu estava dizendo agora, tem muita gente voltando do feriado, né? Chegou a Campina Grande para trabalhar hoje. A gente ontem estava aqui no batente normal, menos Alan, né? Menos o Alan. João Paulo também, todos nós aqui. A gente vai falar sobre um tema bem oportuno. Nessa hora, 12h20, a gente vai falar sobre restaurantes. Vamos contar um pouco da história. A gente sempre começa puxando para que o ouvinte que está em casa conheça um pouco mais da história do empreendimento. Qual é a história por trás da história de sucesso do Prata da Casa, Pablo? Muito bem, o Prata da Casa, ele começou com a ideia entre eu e um amigo de infância, Júnior, um amigo de longa data, juntamente com a sua esposa, Clenise, que já tínhamos o costume de nos reunirmos na casa deles para apreciar, né, uma boa refeição. Ela que tem, além de ser nutricionista de formação, sempre teve o dom de cozinhar, o amor pela cozinha e a tradição de sua família, que sempre foi assim, né? Passada da mãe dela, dos avós, enfim, tinha sempre essa tradição. E nisso começamos a ter aquela ideia, né, de fazer um empreendimento nesse setor, trazer para Campina Grande alguma coisa que fosse nova, que inovasse no ramo. E da ideia para execução durou algum tempo, alguns até acho que anos de maturidade para poder executar, e aí começamos. A gente tá falando de quantos anos atrás? O Prata da Casa completa hoje 5 anos, porém a ideia vem de uns 7 anos, né? Foram uns 2 anos de maturação, de planejamento, enfim, para poder fazer a coisa bem feita. Fernando. Pablo, boa tarde. Boa tarde. Quais são as principais características da casa? Qual é o prato, qual é o menu principal da casa? O que é que chama a atenção dos teus clientes? Muito bem, como se trata de um restaurante self-service, então ele tem uma gama de pratos muito grande. A ideia que nós tínhamos no início era fazer um self-service um pouco diferenciado, que não tivesse aquela ideia daqueles bandejões, daqueles pratos muito grandes que, com o decorrer do movimento do dia, começam a ficar um pouco cansados, um pouco remexidos. Então inovamos trazendo porções menores, que são repostas com frequência, e também trazer um pouco de sofisticação ao self-service, não ficar naquela coisa também só muito característica, apesar de que acho que a grande característica nossa é que essa comida é uma comida caseira, e usamos sempre o slogan de comida caseira com um toque de sofisticação. É isso que a gente tentou fazer para os nossos pratos. Bom, você falou que foram mais ou menos 2 anos maturando a ideia para colocar essa ideia em prática. A esposa do seu amigo, do sócio, é nutricionista. Qual a formação de vocês? Já tinham empreendido, já tinham experiência? Como é que era essa expertise? Exatamente, a nossa formação, tanto minha quanto do Júnior, é em administração de empresas. Já trabalhamos no comércio com empresas desde a infância. Na verdade, tanto eu quanto ele começamos a trabalhar com 15 anos nas nossas empresas que são familiares e estão até hoje ainda. Já tem mais de 40 anos as empresas, em outro ramo completamente diferente. Qual é o ramo? O meu é ramo de farmácia e o ramo dele é um ramo de metais, né? É a Cometal e a minha Farmácias Nobres, que fica na Feira Central de Campina Grande. Bom, eu fiz essa pergunta ao Pablo, Fernando, porque o que a gente ouve do testemunho de pessoas que não tinham um histórico de uma atividade empreendedora na família, por exemplo, e que resolveram partir para esse caminho do empreendedorismo, é de que há uma dificuldade para romper a inércia e para sair do projeto para colocar em prática. No caso de vocês já tinham uma veia empreendedora, já tinham uma história que, no caso, facilita todo esse processo. Mas, de qualquer forma, por nós vivemos em um país em que o empreendedorismo acaba sendo, muitas vezes, desestimulado, tanto pela carga tributária que incide, pela burocracia, por todas as dificuldades que envolvem você colocar para frente um projeto, é uma etapa que realmente precisa ser vencida para que se saia
da ideia que está na cabeça até a execução, Pablo? Sem sombra de dúvidas. Isso aí é fundamental em qualquer projeto de empreendedorismo. É você planejar primeiramente o que será o ramo que você quer fazer, o local onde será, e na execução desse projeto todos os detalhes, desde o projeto arquitetônico até as questões financeiras e como vão ser executadas. E, Fernando Soares, nessa esteira do empreendedorismo, né, nessa esteira do projeto, já são 5 anos, 5 anos do empreendimento, 5 anos do Prata da Casa. O mercado nesses 5 anos, que tipo de raio-x você pode fazer? E já agregando a essa pergunta, outra. Quem atua no ramo de alimentação aponta como uma das grandes dificuldades você lidar com a oscilação de preços dos insumos no dia a dia, sem que seja possível repassar essa oscilação para o consumidor. Porque não dá para eu ir hoje lá no restaurante, tá um preço, aí amanhã eu vou, já tá outro, depois de amanhã já tá outro. Como é que é o mercado e como é que se lida, qual é a alquimia que se faz para se lidar com essa oscilação? Muito bem, o mercado, nós temos que considerar que nesses 5 anos houve uma grande crise financeira do nosso país, e aí como você fazer para conseguir exatamente aliar a qualidade do produto que você está sem repassar esse preço, porque os insumos realmente sofreram muitos aumentos, e como fazer essa mágica? Então, o nosso público ele é muito fiel à qualidade dos produtos que fazemos, então a gente não podia jamais baixar a qualidade dos produtos para que esse preço baixasse. Então nisso aí há um esforço muito grande de busca de fornecedores com qualidade e com preço melhor, barganha, uma luta muito grande nesse aspecto. E existem momentos em que o empresário, o estabelecimento, ele de fato arca com parte dessa conta, no sentido de que chega uma hora que, para não repassar para o consumidor aquele aumento sazonal, sobretudo, há uma diminuição na margem de lucro, por exemplo, para garantir que não haja tanta instabilidade nos preços? Sim, tem que ser feito isso, porque repassar todas as vezes não vai ser impossível. Você vai chegar numa margem que é inviável de se negociar. Perfeito. Pablo, manipular alimento é uma atividade que exige muito zelo, muito cuidado, né? Como é preparar a mão de obra para tratar com essa alimentação que você oferece aos seus clientes? Você encontra dificuldade em ter mão de obra qualificada? Na verdade, o seguinte, a gente sempre considera o restaurante não é mais nem como um comércio, na verdade é uma indústria. Ele é produzido, né? Todo dia você abre às 8 e fecha às 18 para ter 3 horas de funcionamento específico. Então são 10 horas que você trabalha nos bastidores para que 3 horas você realmente possa faturar. Então é bem extensivo. A nossa mão de obra ela vem quase toda da época que começamos, a maioria dos funcionários. Então a gente foi trabalhando na intenção de moldá-los a nossa ideia, o que a gente tinha de ideia. O projeto foi executado sob muito rigor das normas da vigilância sanitária, tanto desde o projeto, arquitetos da própria vigilância trabalharam junto conosco, então executamos tudo isso de maneira legal, para que hoje se tenha um grande diferencial também, que é na qualidade dos produtos que você vende e também na nutrição, né? Nós pensamos muito o seguinte, são 2 prazeres, que é o prazer de você se alimentar e também de se nutrir, é isso que a gente pensa muito no restaurante Prata da Casa. E eu estava pensando aqui, esses 5 anos vão perpassar exatamente um período em que houve algumas mudanças na forma do hábito do consumidor ter acesso a estabelecimentos como restaurantes. Eu estou falando do delivery, obviamente, e dos serviços por aplicativos agora, que já representam uma fatia importante desse mercado. No caso do Prata da Casa, que vocês trabalham com self-service, existe serviço de delivery, existe o serviço por meio do aplicativo, como é que vocês estão posicionados agora? Sim, existe. Apesar de ser self-service, nós conseguimos aliar a criação de pratos para fazer no serviço de delivery. Trabalhamos hoje com aplicativos, iFood, e também um pedido diretamente para casa, que também podemos fazer isso. É um caminho que também não tem volta, ele tem que ter esse delivery. As pessoas hoje estão muito mais acomodadas, querem mais conforto, querem mais praticidade, então é um caminho que a gente também teve que trilhar, embora o ao vivo, o estar presente sempre é melhor, né? Não deixa de ser, porque a gente pensou, quando fez o Prato da Casa, no conforto, no atendimento, na tranquilidade, para que essa pessoa possa desfrutar do prazer de se alimentar
e ter em boas companhias um momento de lazer também. Dá para mensurar a participação hoje do delivery e do serviço por aplicativo no restaurante? Não, para o nosso setor especificamente, ele ainda é pequeno. O nosso público ainda é muito mais fiel à presença no restaurante. Mas está crescendo, o aplicativo ele é fundamental nisso, realmente, não resta dúvida que antes do aplicativo, hoje os índices são bem maiores, mas ainda apostamos muito na presença. No segmento de vocês também há a preocupação, vocês também sentem o impacto por conta da concorrência desleal, da concorrência da informalidade? Sim, claro, isso aí é o ponto fundamental. Não tememos concorrência de maneira nenhuma, a menos que ela seja desleal. Eu acho que é a única maneira que não pode ser combatida. A informalidade, a preocupação é com o próprio cliente, né? A saúde do cliente, porque se ele opta por isso, ele devia ver que para quem está legalmente trabalhando, segue todos os rigores da vigilância sanitária, paga todas as taxas, enfim, para que propicie isso para o cliente, é bom que ele tenha esse cuidado e não só pense no preço, porque a gente sempre diz, uma refeição bem feita, ela inclui várias coisas, não é só o alimento em si, o alimento é o principal, agora tem a higiene, o conforto, o atendimento, tudo isso agrega muito a uma refeição boa. E não dá, com toda franqueza, não dá para imaginar que alguém que faz esse tipo de serviço, claro que pode haver exceções, mas em regra não dá pra gente imaginar que quem faz o tipo de serviço ao preço mais baixo possível, sem nenhum tipo de regulamentação, vai de fato preencher todos os requisitos, e são muitos aqueles que são necessários, por exemplo, do ponto de vista sanitário, né, Pablo? É praticamente impossível. Não dá para acreditar que aquele produto que a gente compra ali no aceiro da pista, na calçada, o camarada tá vendendo aquela pizza lá, vai ter a mesma qualidade para a sua saúde, inclusive daquela que você vai consumir no estabelecimento. Sem sombra de dúvida. Isso é fundamental. Essa decisão é do cliente. Ele tem que pensar nisso. Muitas vezes sabemos que a condição financeira não permite, mas é preciso pensar em todos esses fatores quando se vai consumir alguma coisa. E aí, Lenildo, eu coloco um ponto para reflexão, pela proliferação de tipos de comércio, de alimentação nas principais esquinas da cidade, nos semáforos, e parece-me que não há fiscalização, ou a fiscalização deixa toda essa atividade correr frouxa, né? Enquanto quem trabalha regulamentado tem uma pressão muito grande da fiscalização e a própria ineficiência que o segmento aqui do Pablo reclama muito pra gente, por exemplo, às vezes a demora para conseguir efetivar a emissão de alguns documentos sanitários pela própria demora do fiscal ir lá no restaurante para fazer o procedimento. Tanto que havia uma proposta aqui em Campina Grande para ampliar a validade desses alvarás sanitários, porque um alvará anual, até para o próprio procedimento de fiscalização, se torna inviável. Quem está trabalhando dentro da lei, o rigor da lei. Quem está trabalhando fora da lei, fica solto. E aí a gente tem uma realidade como essa que o Fernando pontuou. Você colocou sobre a pessoa ir até o estabelecimento, o conforto, escolher ali a sua comida, fazer o seu prato, sentar à mesa. Ainda é o brasileiro tem ainda muito forte essa característica do parar para comer ali com os amigos, aproveita aquele horário para descansar um pouco, quem está no meio do expediente, para atualizar o papo. O almoço de negócios é um papel ainda muito importante isso do restaurante, Pablo? Sem sombra de dúvida, é o lugar ideal para isso. É tanto que nós, na própria arquitetura, pensamos assim em não colocar televisão, nada que desviasse a atenção para que as pessoas interagissem. Então nós temos lá muitas reuniões de negócio, bate-papo, às vezes as pessoas terminam de almoçar e permanecem no ambiente conversando. Isso aí nos dá muita satisfação, porque vimos que ali trouxe isso à nossa clientela. E é o cliente que volta? E é o cliente que volta. Acho que hoje é fundamental, isso, é clientela. Nós temos hoje lá, apesar de restaurante, a gente saber que pessoas não vão com tanta frequência ao mesmo restaurante, temos pessoas que vão todos os dias ao restaurante. É uma frequência assim incrível, porque você sempre gosta de variar alguma coisa. Então, se a gente tem pessoas que vão todos os dias, até inclusive aos domingos, é porque está no caminho certo. São 12h32, vamos torturar o nosso ouvinte? Eu vou pedir aqui para o Pablo falar. Quem for agora lá no Prata da Casa, o que é que eu encontro lá agora para minha refeição? Você vai encontrar, além da grande variedade de saladas e verduras para quem tiver dieta ou quem aprecia, um salmão muito bem feito, a picanha que tem todos os dias. Às vezes temos também, como é muito grande a gama,
pratos regionais, você encontra lá o picado, você encontra o filé à parmegiana, uma grande variedade de produtos, inclusive até refinados, queijos de diferentes qualidades, diferentes marcas, sempre procurando. Isso é que a gente preza, a qualidade do produto que colocamos para nosso cliente. Tem feijão todo dia? Feijão, 3 tipos de feijão todos os dias. Massas também. A lasanha, o próprio macarrão, aquele macarrão mais simples que você encontra no dia a dia da sua casa, ao mais sofisticado, a massa italiana, mimos como coxinha, quibes, enfim, a variedade é muito grande. Eu vejo até às vezes dificuldade nas pessoas pela grande variedade, a escolha do seu prato. Eu vou explicar como é que eu resolvo isso. O que é que a gente encontra de carnes? Você ganha um carré de cordeiro, a picanha todos os dias, o peixe, a tilápia empanada, o salmão, que é um carro-chefe, todas as pessoas gostam muito, o bode, a galinha, enfim, tem de tudo um pouco. Pois é, eu resolvo de uma forma muito fácil, né, Fernando? O pessoal aqui da rádio sabe quando a gente vai assim pra comer, é um pouquinho de cada, né, JP? Um pouquinho de cada, que é pra ter a variedade, né? Que é pra provar todos os temperos. Isso, a grande vantagem do self-service é exatamente essa, né? Exatamente. Você pode fazer isso, inclusive assim, eu vejo no público do domingo, as pessoas levam muito pais, avós, idosos, porque ele tem essa facilidade de montar o prato. Crianças que têm dificuldade no prato à la carte, ali ele pode montar com uma grande facilidade. Enfim. Porque escolher é preterir. Aí nesse caso você não precisa preterir nada. Você vai ali colocando tudo no prato. Você falou de um diferencial bastante interessante que eu achei no princípio, é que às vezes a gente vai num estabelecimento de self-service e se a gente não chega muito cedo, por exemplo, nós aqui saímos da rádio depois de 1 hora, né? Eu, depois de 1 hora aqui com o Fernando. E aí você chega no estabelecimento, tá aquela aparência de resto de comida. Sabe aquele negócio assim já revirado? Com essa estratégia que vocês utilizam de não, digamos assim, colocar aquelas grandes vasilhas, a comida nunca vai estar com essa aparência. Exatamente. Ela é sempre renovada, trocada com muita frequência. Então, desde o início do dia até o final, você sempre vai encontrar aquela qualidade, aquele prato sempre fresquinho, sempre bem feito. Porque todos nós sabemos disso, a comida faz diferença a aparência, né? A gente come com os olhos também. Quando você chega aqui e vê aquela estrutura bem montada, parece que a fome aumenta e o prato vai aumentar também, né? Com aquele negócio já parecendo velho, afasta um pouco. Vamos lembrar para o nosso ouvinte o local do restaurante e o horário do atendimento? Muito bem, o Prata da Casa, como o próprio nome diz, Prata, né? Tá no bairro da Prata, a ideia justamente foi essa. Foi ser no bairro da Prata, Prata da Casa nós, que somos daqui de Campina Grande, que empreendemos, que investimos em Campina Grande. E lembra também a prataria das casas antigas. Sim. Enfim, traz aquela coisa de refeição satisfatória, não só no sabor, como também no prazer de todos os sentidos, do olfato, da visão, do paladar, que é o principal. Ele está na rua José de Alencar, número 450, ali próximo à Clínica Santa Clara. Funciona de segunda a sexta, das 11h30 às 2h30 da tarde e aos domingos das 11h30 às 3 da tarde. 5 anos do Prata da Casa, você diria, valeu a pena? Sim, valeu a pena, sim, sem dúvida nenhuma. É um empreendimento que foi feito com muito amor. Desde a gente divide lá em 2 setores, né? O salão e a cozinha, né? A equipe do salão, que é aquela equipe mais de servir, de administrar, e a equipe da cozinha, que é a equipe da produção, que é quem faz com muito amor, com uma coisa muito artesanal, com muita dedicação. Então valeu a pena, sim, vale a pena. É bem trabalhoso, mas vale a pena. Pablo, sucesso para o Prata da Casa. Espero que você volte para comemorar os 6 anos aqui com a gente e daqui em breve os 10. Como a gente sempre diz, um empreendimento que vai bem em Campina Grande é um empreendimento que está gerando emprego, que está gerando divisas para a nossa cidade, e as histórias, como essa história do Prata da Casa, olha, é uma história recente, um estabelecimento que nasceu e que cresceu em meio a um processo de crise, em meio a um momento difícil do Brasil, mas está aqui o Pablo contando essa história. Serve de estímulo para você que está pensando às vezes em empreender, a tirar aquela ideia do papel, mas que pensa assim, um momento não é adequado. Alguém já me disse que se for esperar um momento adequado é como para casar, cá para nós. Se você for, vou esperar ajeitar tudo, estar folgado, isso é desculpa. Se o seu noivo estiver lhe dizendo isso, é desculpa. Esse dia não chega nunca. Tá aí uma história de sucesso, uma história que é um exemplo, mais um exemplo e mais uma história de sucesso que você conhece aqui. Eu acho que só agora falta você ir lá no Prata da Casa e horário está bastante apropriado para isso. Pablo, foi um prazer muito grande recebê-lo, sucesso. O prazer foi todo meu, eu agradeço o convite e estamos lá, 10 anos e muito mais pela frente, que trabalho, amor que faz, nós temos.
Acredito que o nosso país vai sair dessa crise, vai melhorar, tudo vai melhorar para todos. Se Deus quiser, assim será. E Pablo tem uma história de referência na família que é o pai dele, né? Seu João Nóbrega, lá na feira, é um ícone, uma referência muito forte na farmácia Nóbrega, né? Leva um abraço para ele e toda a equipe do Jornal do Meio Dia. Obrigado, sem dúvida é uma referência, muito querido ali na Feira Central, muitos anos de trabalho e dedicação também. Acho que devo muito a ele, assim, né? Conhecer o empreendedorismo, o comércio, a atenção às pessoas, como servir. E nós que trabalhamos no comércio, na verdade, nós servimos, estamos para servir. E isso é um grande prazer. Obrigado. Perfeito. Portanto, conhecemos um pouco aqui da história do Prata da Casa no Mercado Campina Entrevista, 12h39. Para ficar bem informado sobre o que acontece no mundo dos negócios, você já sabe. Mercado Campina, um jeito simples de tratar a economia.